proposição simples e proposição composta. Proposição simples é uma frase declarativa com apenas um verbo ou uma locução verbal. Período simples, oração simples. Eu comentei anteriormente que uma proposição é uma frase verbal ou ainda uma oração. E lembrando que vocês aprenderam nas aulas de português, uma oração com período simples, também chamada de oração simples ou oração absoluta, possui apenas um verbo ou uma locução verbal. Então, na proposição simples, temos uma única ideia lógica derivada da ação verbal, ou seja, de um verbo ou de uma locução verbal. E para quem não se lembra o que é uma oração ou um período, vejamos agora esses conceitos segundo o gramático Celso Cunha. Toda declaração que se faz por meio de um verbo, claro ou oculto, é uma oração. E o período é a frase organizada em uma ou mais orações, que pode ser simples ou composto. Simples, com uma só forma verbal. Exemplo, o casarão todo dormia. E o verbo aí, ou ainda a forma verbal, é dormir. Ou com duas ou mais formas verbais, que é a locução verbal. Exemplo, talvez aquilo tivesse sido feito por gente. A locução verbal tivesse sido feito. Então a junção desses três verbos é chamada de locução verbal. E composto é o que nós veremos daqui a pouco quando formos estudar a proposição composta. Então, proposição simples é um período simples, pois temos um verbo ou uma locução verbal que indica uma única ideia lógica. Mas vamos de exemplos, porque assim fica mais fácil de entender. Exemplos. Proposição A. Maurício é músico. Nós temos um verbo, uma ideia lógica. A proposição é simples, o período é simples. O verbo é de ligação, verbo ser. Proposição B. Laurício sorriu. Mais uma vez, nós temos um verbo, uma ideia lógica. Então a proposição é simples, o período é simples. O verbo é intransitivo, verbo sorrir. E por fim, proposição C. Paulo estava indo dormir. Nós temos aqui dois verbos, só que juntos eles formam uma locução verbal. Então nós temos uma locução verbal, uma ideia lógica. A proposição é simples, o período também é simples. Proposição composta. Proposições compostas são proposições simples ligadas através dos conectivos lógicos. São eles o conjuntivo, representado pelo E, e de símbolo lógico acento circunflexo. O disjuntivo inclusivo, representado pelo OU, e de símbolo lógico, que é este V. O disjuntivo exclusivo, representado pelo ou, e de símbolo lógico, que é o V com o underline. Isso é só para diferenciar do disjuntivo inclusivo. Depois, o condicional, representado pelo se então, de símbolo lógico, que é esta setinha. E por fim, o bicondicional, representado pelo se e somente se, e de símbolo lógico, que será a dupla seta. Logo mais iremos abordar cada um dos conectivos lógicos. Mas agora, vamos de exemplos de proposições compostas. Acompanhe aí. Exemplos. Proposição D. Vim, vi e venci. A proposição é conjuntiva, identificada pelo conectivo E. Proposição E. Carla comeu biscoito ou Pedro é arquiteto. A proposição é disjuntiva inclusiva, identificada pelo conectivo OU. Proposição F. Ou chupa a cana ou assobio. Para quem não sabe, segundo o dicionário, assobio ou assovio são formas corretas. Então a proposição é disjuntiva exclusiva, identificada pelo conectivo ou. Proposição G. Se anuviar, então poderá chover. Se você não sabe, anuviar significa céu cheio de nuvens, ou ainda nublado. A proposição é condicional, identificada pelo conectivo se então. E por fim, proposição H. Passarei no concurso, se e somente se eu estudar. A proposição é bicondicional, identificada pelo conectivo se e somente se. Muito bem. Faremos agora algumas observações importantes a respeito de proposições compostas. Então vamos lá. Estabelecendo mais uma vez um paralelo entre a lógica e o português, a proposição composta e o período composto por coordenação são construções frasais muito semelhantes. Na proposição composta, duas ou mais proposições simples, que são independentes entre si, estão ligadas por conectivos lógicos.
E no período composto por coordenação, tem-se a junção de duas ou mais orações coordenadas, sendo essas sintaticamente independentes entre si. Mas, se você também não se lembra o que seria um período composto, vejamos alguns conceitos sobre esse assunto, segundo o gramático Hernani Terra. Período composto é formado por mais de uma oração e pode ser período composto por coordenação. É formado apenas por orações coordenadas. Exemplo: cheguei cedo ao estádio, mas não arranjei um bom lugar. Nessa frase nós temos duas orações, ambas coordenadas. Então, cheguei cedo ao estádio é uma oração coordenada e, mas não arranjei um bom lugar, é outra oração coordenada. Período composto por subordinação. É formado de oração principal e oração ou orações subordinadas. Exemplo: não conheço a pessoa que você está procurando. Nessa frase, a oração principal é não conheço a pessoa e a oração subordinada é que você está procurando. Período composto por coordenação e subordinação. É formado de oração principal, oração ou orações subordinadas e oração ou orações coordenadas. No período composto por subordinação e coordenação, a oração chamada de principal só o é em relação à oração subordinada. A oração principal é aquela que não desempenha função sintática num período composto por subordinação. Exemplo: desejo que ela volte logo e fique comigo. Nesse exemplo, desejo é a oração principal, que ela volte logo é a oração subordinada e fique comigo é a oração coordenada. E aí? Já bateu aquele desespero porque esqueceu que é uma oração coordenada e uma oração subordinada? Calma, vamos lá. Orações coordenadas são aquelas que, no período, não exercem função sintática umas em relação às outras. São, portanto, orações sintaticamente independentes, embora ligadas pelo sentido. Num período composto por coordenação, não temos a chamada oração principal. As orações coordenadas podem vir ou não introduzidas por conjunções coordenativas. Quando não vêm introduzidas por conjunção, recebe o nome de coordenadas assindéticas. Quando vêm introduzidas por conjunção, recebe o nome de coordenadas sindéticas. As orações coordenadas assindéticas virão separadas por vírgula. Vejamos agora quais são os tipos de orações coordenadas e suas semelhanças com os tipos de proposições compostas segundo os conectivos lógicos. Classificação das orações coordenadas. As orações coordenadas sindéticas classificam-se, de acordo com a conjunção que as introduz, em aditivas, exprime ideia de soma, adição. Exemplo: Pedro estuda e trabalha. Temos nesse exemplo uma oração sindética aditiva, que também é uma proposição composta conjuntiva. Observe nesse exemplo o conectivo e entre estuda e trabalha. E as principais conjunções aditivas são e, nem, mas também, mais ainda. Adversativas. Exprime ideia de adversidade, oposição, contraste. Exemplo: Pedro estuda, mas não aprende. Oração sindética adversativa, que também é uma proposição composta conjuntiva. Ué, Josemar, proposição composta conjuntiva? Sim, isso mesmo. Guarde que o e após a vírgula pode ter valor adversativo, e ele poderia substituir o mais nessa oração, que ficaria da seguinte forma: Pedro estuda, vírgula, e não aprende. Então, com essa formação, mais uma vez, temos uma proposição composta conjuntiva. E é bom você guardar que as principais conjunções adversativas são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Alternativas. Exprime ideia de alternância, escolha. Haverá alternância quando a ocorrência de um fato implicar a não ocorrência de outro. Exemplo: vem agora ou perderá a vez. Oração sindética alternativa, que também é uma proposição composta disjuntiva. E as principais conjunções alternativas são ou, ora, ora, quer, quer, já, já, seja, seja. Note que nas conjunções alternativas elencadas temos o ou,
que representa em lógica a proposição composta disjuntiva exclusiva. Exemplo: ou eu mato ou eu morro. Oração sindética alternativa, que também é uma proposição composta disjuntiva exclusiva. Conclusivas. Exprime ideia de conclusão. Exemplo: as árvores balançam, logo está ventando. Oração sindética conclusiva, que também é uma proposição composta condicional. E as principais conjunções conclusivas são logo, portanto, então, pois, posposto ao verbo, ou seja, depois do verbo. Mais adiante, no estudo das proposições compostas, veremos que a proposição condicional pode ser escrita de outras formas, como nesse exemplo com o uso do logo. Então, esse exemplo na forma condicional tradicional seria: se as árvores balançam, então está ventando. Ou somente: as árvores balançam, então está ventando. Um ponto relevante é que a proposição bicondicional, que é uma proposição com dupla condição, também se encaixa como oração sindética conclusiva. Mais adiante, nos estudos sobre conectivos lógicos, abordaremos este assunto detalhadamente. Explicativas. Exprime ideia de explicação, justaposição, confirmação. Exemplo: venha imediatamente, pois sua presença é indispensável. Oração sindética explicativa, que também é uma proposição composta condicional. Eis aqui um dos casos mais polêmicos entre os estudantes e que tem frequentado algumas provas de concursos públicos: o uso do pois nas proposições condicionais. Nas orações coordenadas sindéticas conclusivas, temos também a possibilidade do pois na frase, mas em posição distinta quando a oração for explicativa. Esse caso também será abordado mais adiante, no estudo do conectivo lógico condicional. Por ora, guarde que, em construções frasais com o pois, sejam elas orações coordenadas conclusivas ou orações coordenadas explicativas, teremos uma proposição condicional. E, para terminar, as principais conjunções explicativas são pois, anteposto ao verbo, ou seja, antes do verbo, porque e que.